Olá, professores, sejam muito bem-vindos a mais um grupo de estudo online. Eu sou o professor Haroldo, diretor do LEPES, e dando sequência nessa importância sobre a prescrição de exercícios do treinamento de força relacionado à lesão, a melhorias da qualidade de vida, hoje eu trago uma revisão de literatura muito atualizada, agora do ano de 2023, com o título Revisão de narrativas e diferenças entre os sexos na força muscular, resistência, ativação, tamanho, tipo de fibra, treinamento de força, participação de treinamento de força, as taxas de participação em treinamento de força, preferências, motivações, lesões e adaptações neuromusculares. Tendo essa temática em vista em relação à quantidade de pessoas praticando exercícios e ainda se existe diferença entre homens e mulheres nas preferências em relação a método de treinamento, a grupo muscular, se gosta de treinar acompanhado ou não, quem tem mais força, homem e mulher, quais são as taxas de força entre os grupos musculares. Essa revisão de literatura ela é bem extensa, eu li ela na íntegra e trouxe os principais pontos para vocês. Espero que vocês gostem. Vamos lá então, professores. Bom, principais questões. Existem muitas dúvidas em relação às diretrizes de treinamento de força e à diferenciação para homens e mulheres. O que eu quero dizer aqui? Quando nós lemos, por exemplo, as diretrizes do American College, lá está que adultos precisam praticar, por exemplo, 4 exercícios de treinamento de força para cada agrupamento muscular para ter uma melhora de força considerável, correto? Só que para hipertrofia são 9 séries. Mas será que existe diferenças entre homens e mulheres? Será que homens precisam de mais repetições ou de mais séries para atingir hipertrofia do que mulheres? Ou as mulheres precisam de mais? Será que a força entre eles faz com que o homem precise de menos estímulo? Então, existem muitas dúvidas que os artigos científicos estão tentando trazer respostas a longo prazo para nós. Vamos ver se nós encontramos algumas aqui nesse estudo. As particularidades devem ser levadas em consideração para melhor intervenção. Então vamos supor que os homens não gostam de treinar com um personal trainer, ou que as mulheres não gostam de treinar membros superiores, ou que os homens não se preocupam com o treinamento de membros inferiores, certo? Quem é mais lesionado, homem e mulher, por quais motivos? Então, todas essas particularidades, elas devem ser levadas em consideração durante a prescrição do treinamento. Por quê? Porque nós podemos ser mais assertivos. Se nós sabemos quais são as variáveis que os homens e as mulheres têm maior preferência, nós podemos inserir isso no nosso ambiente de treinamento e correr o risco, então, assim como eu já falei em alguns grupos, de ter menos chance de afastar essas pessoas do ambiente de treinamento. Literalmente porque nós podemos ajudar mais essas pessoas com mais assertividade. E a segurança passa a ser um fator de importante observância em nossa área, principalmente em alunos que treinam sem supervisão. O que nós temos hoje? Nós temos uma leva de profissionais de educação física que fazem prescrição, assessoria, consultoria online, mentoria, enfim, como vocês quiserem chamar. Só que, e se o aluno se lesiona no treinamento? Essa culpa vai para quem? Certo? Ah, mas eu prescrevi o treinamento, falei para fazer lá o desenvolvimento e tal, o aluno que executou errado. Poxa, será que a gente não precisa pensar então numa ferramenta onde o aluno consiga tirar dúvidas da execução? Um aplicativo que tenha o movimento realizado corretamente, o que tem que ser feito, o que não pode ser feito no exercício, então uma descrição melhor dos exercícios. Poxa, lá no exercício do puxador, puxe só com o cotovelo em direção ao solo, não deixe o ombro rodar para frente no final, ou seja, abaixou muito a barra. No desenvolvimento, não deixe o seu cotovelo ir para trás quando você está com a barra aqui, joga para frente e desce reto, não deixe ele rodar, enfim. Algumas dicas que o profissional pode inserir nessa prescrição para então reduzir índices de lesões, se esse for um ponto de preocupância, correto? Bom, o objetivo desse estudo, então,
foi de buscar na literatura uma ampla gama de artigos científicos sobre diferenças sexuais em inúmeras variáveis e resultados relacionados ao treinamento de força, como eu citei lá no título. Força e resistência muscular, massa muscular e tamanho, tipo de fibra muscular entre homens e mulheres, forças de contração muscular e ativação voluntária, que é muito utilizada em artigos científicos, taxa de participação entre homens e mulheres, o que motiva essas pessoas, preferências e práticas dentro do treinamento de força, como eu citei em membros superiores, membros inferiores, por exemplo, índice de lesões e alterações no tamanho e força muscular com o treinamento de força. Enfim, foi uma pesquisa muito ampla relacionada ao treinamento de força e não citou um ou outro artigo científico. Eu vou mostrar para vocês daqui para frente os resultados, logo depois da metodologia, para vocês visualizarem que tem vários autores citados e isso sim trouxe um compilado para nós, considerando então essa revisão de literatura. Bom? Bom, o método foi muito simples, busca nas bases científicas com todas as palavras-chave citadas no título do artigo, e isso fez com que a parte de revisão de literatura, os artigos citados, né, depois eu posso compartilhar com vocês esse artigo científico para apreciação, teve muita referência bibliográfica, certo? Então eles buscaram literalmente todas essas temáticas e tudo que eles encontraram, eles iam inserindo. Então, lesões, eles pegavam todos os autores que falavam sobre lesões e citavam eles lá nas revisões de literatura, nas referências bibliográficas, tá bom? Então vamos lá, vamos aos resultados então aqui de maneira bem ampla e genérica, porque esse estudo ele tem muitas páginas, tá bom? Bom, o que nós temos aqui e uma imagem diretamente desse artigo científico, né? Eu printo e colo aqui para vocês o PDF do artigo. Olha que interessante. Aqui desse lado, ó, acompanha aí o ponteiro do meu mouse, é a parte de frente do corpo e aqui a parte de trás. Então, a porcentagem feminina da força muscular. O que nós podemos observar aqui então? Que no tórax as mulheres têm 50% da força muscular dos homens. Isso é sempre? Não, mas é uma média encontrada nos artigos científicos. Assim como os músculos dorsais, olha lá, 60%. A diferença é um pouco menor, certo? Então isso corresponde que a mulher tem 60% da força do que o homem comparado aqui na musculatura dorsal. Então imaginamos assim, um homem faz um puxador com um RM de 100 quilos, as mulheres em média vão fazer com 60 quilos, certo? É interessante saber essa proporção, porque nós conseguimos, dentro dos nossos alunos de treinamento personalizado, começar a estimar melhor os pesos com alunos novos, quando você já faz um determinado exercício, por exemplo, um agachamento, quanto que esse aluno vai conseguir levantar lá no leg press, por exemplo, simplesmente porque você conhece a relação entre homens e mulheres e entre os exercícios do treinamento de força, tá bom? Que mais nós podemos citar aqui, né, de maneira geral? Olha o quadríceps. As mulheres já têm uma diferença menor ainda comparado lá ao peitoral, aos peitorais e ao dorsal, 65%. Posteriores de coxa, 60%. Glúteos, mulheres conseguem levantar 60% do peso dos homens. Olha aqui uma diferença mais próxima ainda, talvez uma das menores, né? Além do músculo trapézio aqui, ó. 70% a força das mulheres em relação ao dos homens para o trícepsural, a musculatura da panturrilha. Tibial anterior, olha aqui, ó, a região anterior da perna, né? 65% também. Então, professores, a partir do momento que vocês têm essa relação, né, em média aí 50, 60, em alguns 70% de força entre homens e mulheres, você sabe que você pode cobrar um pouco mais daqueles seus alunos que estão muito longe dessas métricas. É claro que isso é uma média populacional, tudo bem? Mas a partir do momento que você tem todos os dados em relação ao corpo feminino, você consegue estipular isso para o treinamento. Vem aqui comigo, ó, imagina que no quadríceps a sua aluna tem lá uma média de 65% comparado a todos os seus alunos, homens, certo? Só que lá no peitoral ela tem 25%. Deu para entender? Então você sabe que esse é um grupo muscular que ela precisa melhorar,
certo? Se ela não tiver nenhuma necessidade especial em relação à mudança de padrão postural, padrões posturais com alteração morfológica, como um pectus excavatum, por exemplo, que pode trazer alterações de output de força, aí sim, né? Ou mulheres que têm próteses mamárias, o famoso silicone por baixo da musculatura peitoral, que cientificamente nos traz dados de redução drástica da produção de força da musculatura adutora, né? Dos ombros. Então, esses são dados importantes que a gente pode transferir para o dia a dia dos nossos alunos, tá bom? Vou tirar o mouse daqui. Olha aqui que interessante, né? O que nós temos? Nós temos aqui, ó, o bench press, então o supino reto, certo? Chest press é a máquina de empurrar como se fosse supino. Desenvolvimento, puxador dorsal, o famoso puxador anterior. Remada alta. Então aqui nós temos a porcentagem das mulheres em relação aos homens, certo? Então se o homem consegue pegar 100%, aqui as mulheres nesses estudos aqui conseguiam pegar 60%, aqui 50% e aqui 40%. O que deu uma média então para peitorais de 50%, certo? Então olha que interessante, né? Considerem o 100% sempre a força média do homem, em relação às mulheres. Então aqui nós já temos, ó, a média de 50% no chest press, um pouco mais de 60% no desenvolvimento, 50% também, aqui um pouco maior em cima, ó, dos dorsais 60%, corroborando então com aquele slide anterior que nós vimos as porcentagens de força, tudo bem? E por que eu trouxe esse de membros superiores? E ó, tem muito mais, é um estudo que tem 100 gráficos, tudo bem? Eu dei print nos principais, exatamente aqui para deixar vocês com mais vontade de buscar os estudos e verificarem depois essas diferenças, tá bom? E trouxe aqui de membros inferiores, se eu não me engano, isso, exatamente, olha lá. Olha o leg press para homens e mulheres. Então, algumas aqui conseguiram um pouco mais, até de 70%, a maioria aqui dos estudos 60% e alguns aqui 50%, o que levou lá a força de quadríceps para 65%. Olha o agachamento, né? O squat. Então, algumas aqui perto de 70%, a maioria batendo aqui 65% e algumas 50%, alguns um pouco menos de 50%. O deadlifting, né? Aquele exercício com a barra muito famoso, muito importante para desenvolvimento de forças de membros inferiores. Alguns autores consideram até um levantamento, né? E não um agachamento. Aqui muito próximo de 60%, né? E alguns abaixo, que trouxe lá a força de glúteo, por exemplo. Nós sabemos essa participação é maior. Bom, vamos discutir um pouco esses resultados, professores. O que eu queria aqui com vocês? Que vocês entendessem que o que eu estou trazendo aqui não é uma revisão íntegra desse artigo científico, senão ele ia demorar aqui 2 horas, esse grupo. A ideia é trazer dados principais para que vocês tenham esse interesse em buscar mais a literatura, tá bom? E eu trouxe aqui os principais resultados. Vamos nessa? Bom, resultados de discussão. Os indivíduos do sexo masculino tornam-se notavelmente mais fortes do que os do sexo feminino por volta dos 15 anos de idade. Isso foi mensurado, lá no artigo está escrito, pela força de preensão manual. Até 14 anos mais ou menos não há diferença, né? As mulheres até um pouco mais forte e depois os homens assumem a frente com as justificativas óbvias do volume muscular e tipagem de fibras musculares. Em adultos, as diferenças sexuais na força são mais pronunciadas nos músculos da parte superior do corpo do que na parte inferior. Como eu estava citando lá para vocês, né? Então o peitoral deu 50% em relação aos homens, né? Para as mulheres, o dorsal 60%, só que lá no quadríceps deu 65%, no tríceps oral deu 70%, então as mulheres têm um pouco mais de força em membros inferiores, mas ainda são, teoricamente, aqui mais fracas do que os homens de maneira geral. Tudo bem? A maior força masculina do que feminina não se deve à maior ativação voluntária. Então,
lá nos artigos que falavam do ICMV, então índice de contração máxima voluntária, ela não era maior em homens ou mulheres, ela era similar. O que se dá isso a maior massa muscular e maior tipagem de fibras tipo 2, que são as fibras mais rápidas, aquilo que eu já comentei em algum dos grupos de estudo, que nunca uma mulher, a melhor mulher mais rápida do mundo vai ser mais rápida do que o homem, né? Exatamente pela tipagem de fibra muscular que é maior nos homens. Os homens participam de treinamento de força com mais frequência do que as mulheres. Então, esses dados são importantes para nós sabermos que esse é um grupo que busca mais. Os homens são mais motivados pelo desafio, pela competição, pelo reconhecimento social e pelo desejo de aumentar o tamanho e a força muscular. Então, olha aqui que importante, né? Esses são pontos-chave para o trabalho com o sexo masculino. A maioria aqui dos homens são motivados por esses fatores. Você pode colocar na venda, por exemplo, do seu trabalho de treinamento personalizado, esses tópicos, certo? Porque você pode atrair mais clientes. Os homens também têm maior preferência por exercícios competitivos de alta intensidade e para a parte superior do corpo, né? Não é nenhuma novidade para nós esse slide. Já as mulheres são mais motivadas pela melhoria da atratividade. As mulheres treinam porque elas querem se sentir melhor vistas, mais bonitas perante ao espelho e a sociedade, pela tonificação muscular e pela gestão da massa corporal. Antes de eu receber qualquer crítica aqui, lembre-se que esses são dados do artigo científico, não necessariamente uma opinião minha, correto? Então, eu quero que vocês pensem que esses são dados importantes para nós trabalharmos na nossa profissão, no nosso dia a dia. Beleza. As mulheres têm maior preferência por exercícios supervisionados e para a parte inferior do corpo. A gente pode até fazer uma pesquisa aqui com vocês. Quantos dos alunos que vocês têm são homens e quantos são mulheres, correto? Se você tem um público nichado, é claro que vai ser muito mais um do que o outro, ou exclusivamente mulheres ou exclusivamente homens, tudo bem? Mas se vocês quiserem, comentem aqui, ó, eu tenho 20 alunos, 12 são mulheres, 8 são homens, tá bom? Para a gente ter aqui uma métrica para todos nós que estamos estudando juntos aqui. A competição intrasexual e a seleção de parceiros são provavelmente causas fundamentais dos comportamentos de exercícios entre homens e mulheres. O que essa frase aqui nos resultados ela quer dizer? Que as pessoas que buscam o treinamento, elas buscam também não só os benefícios do exercício físico, mas buscar parceiros, certo? Parceiros sexuais de atratividade que também realizam esse tipo de atividade que você escolheu. Então tem gente que vai para a academia e lá encontra o amor da sua vida, certo? Mulheres experimentam maiores melhorias relativas de força dependendo da idade e do grupo muscular. Apesar dos ganhos de força para homens que começam a treinar e mulheres que começam a treinar sejam similares, as mulheres possuem maiores benefícios. E aqui a gente pode gerar uma discussão. Por que isso acontece? Provavelmente, né, dependendo da idade, por conta do evento da menopausa. A alteração hormonal que ocorre, ou as alterações hormonais que ocorrem no corpo da mulher que está passando ou que já passou pelo processo da menopausa são muito grandes, relatadas na literatura, que é exatamente onde o gráfico de força da mulher tem uma queda muito abrupta. Então, talvez esse grupo de mulheres, se vai para o treinamento de força, tem mais benefícios comparado aos homens da mesma faixa etária, por exemplo. Porque o treinamento de força tende a resgatar e combater, né? Resgatar a força e combater a sarcopenia, que seria a redução do conteúdo muscular, e a dinapenia, que é a redução da força muscular pelo output. Tudo bem? Os homens apresentam maiores taxas de lesões no treinamento de força, né? Se eles buscam mais, também estão mais sujeitos, e se eles trabalham com mais peso, também estão mais sujeitos à lesão. Lembrando que quanto mais sempre, mais próximo das lesões, quanto mais treino, quanto mais peso, certo? E não existe diferença entre os sexos na perda de força e dor muscular após os exercícios que causam danos musculares. Então, essa ideia da recuperação em 24, 48, 72 horas é similar entre homens
e mulheres. Aplicação prática desse estudo, professores. Os programas de treinamento de força devem abordar objetivos individuais. As diretrizes para prescrições de treinamento de força são neutras, como eu falei para vocês lá na introdução do artigo, lá no American College, na NASCAR, em termos de sexo. Então, 9 séries por grupo muscular para quem quer hipertrofia. Não difere entre homens e mulheres, certo? E os resultados da revisão atual não constituem endosso de que as diretrizes sejam específicas para cada sexo, ou seja, se aplicam a ambos. No entanto, pode haver casos em que a prescrição individual de exercício não seja possível e, portanto, o conhecimento dessas diferenças médias entre os sexos pode ser útil. O que vem então dessa aplicação prática? Nós temos nesse artigo inúmeros dados que podem ser utilizados em benefício próprio, certo? Profissionalmente falando. Saber dessas preferências, que os homens têm mais lesão, que as mulheres gostam de mais treinamento personalizado do que os homens gostam mais de competição e de ver o resultado ali palpável na máquina de subida de peso, que as mulheres estão mais preocupadas com a estética do que os homens, que ambos buscam aí um ambiente do treinamento para socialização e também com segundas intenções, porque isso está descrito aqui nesse artigo científico. Isso pode trazer benefícios técnicos para a nossa intervenção. O tipo de publicação que nós fazemos, o tipo de assunto que nós abordamos com o nosso aluno, discutir esse tipo de conteúdo científico com eles é exatamente você estar aberto a o seu aluno ter a oportunidade de falar, realmente eu prefiro treinar mais esse grupo muscular, esse tipo de exercício, esse tipo de método de treinamento, eu tenho mais atratividade, porque às vezes você não quer perder o seu aluno e consegue utilizar os métodos de treinamento que ele gosta mais. Então a chance de aderência, de fidelização desses alunos é muito maior. Tudo bem? Professores, eu espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Para quem ainda não faz parte do nosso grupo de estudo, basta mandar um WhatsApp aqui para esse número 16 99621 1637. É o WhatsApp do LEPES, certo? Vocês conseguem acessar, ou se quiserem acessar o nosso site lepes.com.br, ele dá acesso direto ao nosso grupo de estudo, basta clicar lá no íconezinho do WhatsApp. Muito obrigado pela presença de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa a curtida de vocês e façam qualquer comentário que depois eu respondo, tá bom? Um forte abraço, bons estudos e até breve.